Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de conhecer o volume do comércio, então vamos saber como é que ficou o setor comercial, a atividade comercial nesse mês de dezembro, mês de Natal, né? Será que teve alta, será que teve queda? Vamos ver também o que o mercado estava projetando para esse final de ano, mas tem outros assuntos para a gente tratar aqui com vocês. A gente vai falar da inflação dos Estados Unidos, mas a gente vai tentar tratar esse dado de uma forma diferente para conversar com vocês e ver como é que isso pode chegar no seu bolso e você nem perceber. Mas a gente vai falar também de levantamento sistemático da produção agrícola, porque saiu ali a safra de grãos. Temos uma série de assuntos hoje, tem relatório do OPEP. Olha, hoje a agenda está cheia, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu os dados do comércio, Papai Noel aí não gastou muito dinheiro esse mês aí, tivemos queda. Vamos explicar da onde que está vindo essa queda, inclusive, vamos falar tudo isso. Vamos ver se o nosso amigo mercado acertou dessa vez suas projeções. Tem levantamento agrícola, levantamento da safra agrícola, né? Então se espera um ano um pouco melhor. Vamos falar da inflação nos Estados Unidos. Saiu também agora a inflação, inclusive ao produtor nos Estados Unidos. Então tem bastante assunto hoje. Vamos direto para a nossa agenda, né, Débora? Vamos ver o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje, na parte da manhã, assim como os outros dias, né? Isso está bem recorrente, então a gente vai ver isso praticamente todos os dias. Antes da abertura, a série de balanços aí hoje no Reino Unido. Então, Barclays e Unilever já divulgaram seus resultados. A gente teve CPI de janeiro da Alemanha, índice de preços ao consumidor por lá. Produção industrial de dezembro do Reino Unido. Relatório mensal de petróleo, esse da AIE, tá? Ontem saiu do OPEP e hoje saiu da AIE. O petróleo ele está bem na centralidade. Bom, o petróleo sempre está na centralidade da discussão, mas agora mais ainda por conta de toda essa volta da ódio ao petróleo aí de Donald Trump, de querer explorar petróleo, de querer fazer disso, né, contra aí todas as questões climáticas, toda a agenda climática, querer fazer disso uma grande coisa lá nos Estados Unidos. Então a gente está voltando a ter essa até relevância daqueles dados de estoques de petróleo, que antes acabava até ficando um pouco em segundo plano. E tem outras questões, né? Petróleo está sempre na centralidade por uma série de questões de combustíveis, mas tem ali o fator da guerra da Ucrânia e da Rússia também interferindo no preço do petróleo. Então, se der tempo, a gente vai falar do relatório do OPEP para trazer todos esses pontos para vocês. Zona do Euro também divulgou a produção industrial de dezembro às 7 horas da manhã, mas não para por aí, porque a gente tem mais dados aí na agenda. A França divulgou a taxa de desemprego da OCDE, na verdade a OCDE divulgou na França, né? E aí a gente tem 9 horas já o Brasilzão aparecendo na agenda, porque a primeira parte está tomada por dados europeus. Então a partir das 9, que é a hora que acorda o IBGE, aí a gente tem varejo ampliado e restrito de dezembro aqui no Brasil, a Conab com o seu levantamento de safra de grãos e a CNI com o índice de confiança do empresário industrial, o I6 de fevereiro. Às 10h30 saiu pedidos de auxílio-desemprego na semana até 8 de fevereiro nos Estados Unidos e por lá também teve o famoso PPI, o índice de preços ao produtor. O índice cheio e o núcleo já foram divulgados. Já adianto para vocês, não vai dar tempo da gente passar o gráfico, mas já adianto que ficou acima do esperado tanto no anual como no mensal. Pesquisa trimestral de condições de crédito no Brasil do quarto trimestre de 2024 sai às 2h30, então esse dado já à tarde. E aí, depois do fechamento aqui, a gente tem balanço da Caixa Seguridade, balanço do Commerzbank da Alemanha e a Comissão Europeia divulga o relatório de previsões de inverno na Bélgica durante o dia. Então, hoje a gente tem uma agenda muito voltada aqui no Brasil para os dados do comércio. Esses dados eram bem aguardados depois que os serviços acabaram mostrando recuo em dezembro, então o mercado estava bem ansioso por esses dados do comércio, da atividade comercial. E nos Estados Unidos, o PPI é a grande estrela do dia, depois do CPI, esse a gente vai falar bastante, o índice de preços ao consumidor, ter surpreendido aí bastante as projeções do mercado financeiro. Vamos então agora para o Brasilzão, que tem muita coisa para a gente falar. Saíram dados do comércio e a gente tem então que teve uma queda de 0,1
no mês, fechou em 4,7 no ano e o mercado acertou, né, Débora? Então, eu vou dar a segunda vez parabéns ao mercado por conseguir acertar uma projeção. Eu sei o quanto é difícil para vocês isso aí, mercado. Então, já que quando vocês acertam, eu vou dar os parabéns para vocês aí por acertar a projeção. Então, e o que eles estavam esperando, Débora? Eles estavam esperando justamente uma queda de 0,1 na média. Então, tanto a média como a mediana estavam muito próximas desse valor, o mercado esperava esse recuo e nessa magnitude, mas esperava também outros pontos, esperava o que o mercado acertou em partes, porque o varejo restrito, que a gente está olhando aqui, foi o que recuou e era onde a maioria dos respondentes estava colocando suas fichas. Então, de 62,07% dos respondentes, ou 18 dos 29 respondentes da pesquisa, em relação ao comércio, acreditavam que a gente ia ter essa queda de 0,1%, ou muito perto disso, né? Porque a gente está falando de faixa aqui entre 0,2 e 0, então de queda de 0,2 e 0, então praticamente todos os respondentes estavam aí, ou a maior parte deles estavam aí. Então eles esperavam mesmo, tanto isso na média como na mediana, mas eles esperavam que o varejo ampliado crescesse puxado pelos automóveis. E o varejo ampliado não teve esse desempenho, mas o restrito sim. O mercado conseguiu acertar. Então, meias palmas para o mercado. Ele acertou o restrito, mas errou o ampliado. Então, mais uma vez aí o ampliado ele está justamente ignorando o efeito já que a Selic está fazendo aí, né? Estão falando, ontem falei isso, né? Pouso forçado, pouso suave, eu acho que estamos longe de ver um pouso suave, parece aí, principalmente os dados que vieram nesses últimos 2 meses, que o pouso vai ser bem forçado, aí vai ter uma queda bem rápida da economia brasileira. Vocês vão ver que não vai resolver em nada a inflação de alimentos, né? Então já vamos falar do comércio aí, porque você teve essa queda de 0,1%, importante a gente ressaltar que é uma queda que já vem de novembro, ou seja, não teve antecipação de compras de fim de ano em novembro, para o Natal, e também em dezembro, que é a época do Natal, e você tem um comércio que costuma ser mais aquecido, mas mesmo assim você teve uma queda de 1,1 no ampliado e 0,1 no restrito, né? Então vamos ver aqui os dados que saíram, para a gente ver que você teve uma melhora de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior no restrito e de 1,4% no ampliado. No ano, fechou em 4,7% a alta do comércio, sendo que você teve uma alta de 4,1% no comércio ampliado, aí isso daí coloca atacado, coloca veículos e coloca material de construção, essa é a diferença do restrito para o ampliado, né? Então você vê aí que o ano foi muito bom para o comércio, então o setor de serviços como um todo, aí já juntando o comércio, vai ser um grande motor econômico do PIB da economia brasileira aí desse ano, só que a gente já vê aí reflexos disso acontecendo no final desse ano. Talvez até aquele PIB de 3,5% estava todo mundo esperando, talvez ele não apareça, viu? Então é bom a gente já até pontuar isso aí, que o último trimestre aí você teve uma queda bem considerável em 2 meses do ano. Vamos ver quais foram os setores que fizeram com que você tivesse essa queda no comércio. A gente tem, que combustíveis e lubrificantes, a gente teve uma queda de 3,1%, a gente teve hipermercados e supermercados com uma queda de 0,4%, tecidos e vestuários uma queda de 0,7%. A única melhora foi justamente imóveis eletrodomésticos, um setor que é sensível sim a Selic, mas você ainda teve uma leve alta, mas lembrando que o mês de novembro foi muito ruim para esse setor, teve uma queda bem brusca, então talvez até seja um efeito estatístico. Farmacêuticos, ortopédicos, perfumaria uma queda de 3,3%, ou seja, ninguém comprou perfume no Natal. Uma alta de 0,8% de livros, jornais, equipamentos e material de escritório. Aí a gente tem celular, tem notebooks e tudo mais. Uma queda de 5%. Tudo bem que a gente teve uma alta bem considerável em novembro, mas uma queda de 5% nesse tipo de bem, ainda épocas de fim de ano, mostra aí que realmente as compras de Natal foram muito fracas. Veículos caíram 0,8% e material de construção caiu 2,8%. Então você teve algumas altas muito pontuais, principalmente em imóveis eletrodomésticos, depois de um mês muito fraco, mas as compras de Natal foram bem fracas esse ano. Não teve muita troca de presente, amigo secreto também foi bem fraco, ninguém comprou muita coisa. Isso tudo aí por efeito da Selic. Você vê, por exemplo, automóveis que você precisa de crédito para comprar, não teve.
Então, você já tem uma queda nos automóveis. Também equipamentos de escritório, que são mais caros, né? A gente está colocando aí notebook, impressora. O celular também entra nessa categoria, também uma queda. Ou seja, o que você precisa de financiamento está mais caro para você financiar e as pessoas não estão comprando. Então, a Selic está batendo mais rápido do que se imaginava, ou seja, a dose está muito alta. Quem diria que a dose está muito alta, né? A gente não avisou nada disso, né? Está excessivamente alta. Já tem gente do mercado financeiro achando que realmente está exagerado. E então a gente vê aí que tudo que estava numa economia que estava indo bem, aquecida, a gente vê que a Selic já está afetando e muito a economia, Débora. E a gente agora vai falar de um assunto que parece que não tem nada a ver com esse, né? A gente está falando aqui de Selic, a gente está falando de como a Selic pode afetar a nossa economia. A gente vai falar de inflação dos Estados Unidos, que pode parecer para vocês que não tem nada a ver com o que a gente está falando até agora, de como a Selic está já afetando o nosso comércio, como a Selic já começou a mostrar ali suas garras nos serviços também. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de inflação nos Estados Unidos, isso mexe em cadeia com uma série de fatores. Então eu quero que vocês façam, antes de eu entrar nos dados, antes da gente passar gráfico, antes da gente mostrar tudo isso para vocês, eu quero que vocês façam um exercício aqui comigo aí em casa. Então vamos lá, tentem responder uma coisa. Como que a inflação alta dos Estados Unidos pode dificultar que o João financie a moto dele? Então, é aí que a gente quer chegar, porque eu quero trazer para vocês, né, esse dado que parece tão distante da gente. Então, tem lá o João ou o André, ele quer financiar uma moto. E aí, ele vai financiar essa moto e pode ser que a inflação dos Estados Unidos atrapalhe isso. Eu quero que vocês façam o Diego, nosso estagiário, quer financiar uma moto também, ele acabou de falar aqui no nosso ponto. Então, Diego quer financiar a moto, Diego não quer mais dobrar a esquina a pé com o seu, festejante, não quer mais dobrar a esquina a pé, ele quer uma moto. E isso, por que esse sonho vai ficar distante? Então, a gente vai tentar fazer esse exercício para vocês começarem a ver que sim, uma mudança de direção nos Estados Unidos pode chegar aqui no Brasil e isso acontece e a gente vai contar como até para ficar mais tangível para vocês e por isso eu peguei esse exemplo, porque no final parece que é papo de economista chato, mas vocês vão ver que faz sentido. Vamos lá. Então, seguinte, os Estados Unidos eles ficaram com a inflação acima do esperado. Então a gente tem que partir daí. O mercado estava projetando uma inflação para os Estados Unidos e ela veio acima do esperado, tanto na variação mensal como na anual. Tá? Então, uma alta acima do que já se esperava na inflação. Os preços lá ficaram com uma alta mais forte. Essa alta mais forte, ela sempre tem um remédio. Sempre que a gente fala de inflação, o mercado já pensa em um remédio. É como quando a gente vai no pronto-socorro. Então, a gente vai no pronto-socorro e está com um sintoma de virose. Aí o médico nem te examina direito e fala, bom, é hidratação e analgésico porque você está com virose. Na inflação é mais ou menos a mesma coisa. O mercado ele vê que teve uma inflação, que teve uma alta de preços, ele nem diagnostica aquilo tão a fundo. A primeira coisa que ele vai pensar é no remédio que é sempre dado, que é subir os juros ou manter os juros nos patamares mais altos. Então o mercado ele já antecipa isso. Se ele está esperando que o remédio vai ser sempre o mesmo, ele já começa a antecipar isso antes do movimento acontecer. Quem que responde primeiro a isso? Aquelas famosas treasuries que a gente fala sempre aqui, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Já que o mercado tem uma expectativa que os juros vão ficar mais altos porque o remédio é sempre o mesmo, ele já começa a jogar as treasuries lá para cima. Começa a negociar esses títulos de dívida com taxas mais altas, esperando que as taxas vão ficar mais altas e pressionando também para que essas taxas fiquem mais altas. Só que a gente tem uma questão. As treasuries dos Estados Unidos, elas acabam sendo base, elas são base de comparação ou de referência para vários outros países. Ou a própria taxa dos Estados Unidos, não as treasuries em si, mas as taxas de juros dos Estados Unidos. O que o mercado também pensa, já se adiantando? E aqui a gente está pensando com a cabeça do mercado financeiro. Bom, se os Estados Unidos estão subindo, as treasuries lá estão ficando mais altas, eles estão pagando mais para os títulos de dívida deles, a gente tem que subir o nosso. Por quê? Senão vai sair o recurso daqui do Brasil e vai buscar refúgio lá nos Estados Unidos nesses títulos de dívida que são considerados como ativos livres de risco globais. Então, quando o mercado precisa buscar refúgio em
em algum título de renda fixa, ele vai buscar refúgio justamente nessas treasuries, que também tem o dólar ali por trás. Então, sai recurso dos mercados emergentes e vai buscar ganho nessas treasuries. Para evitar que isso aconteça, vamos pensar que a gente está chegando num festival de música e os Estados Unidos já são uma banda grande e aí eles colocaram um telão 8K, estão distribuindo cerveja e estão ali tentando atrair todo mundo. É isso que acontece quando as taxas de juros começam a ficar mais altas lá. O pessoal vai para aquele palco para assistir aquele show. Só que o Brasil não quer ficar ali com aquela festa virando enterro, não quer que o show fique flopado. Então o que ele faz? Fala assim, bom, então vamos começar a pressionar as taxas de juros porque uma hora isso também vai bater aqui. E aí começam os nossos juros futuros, que são expectativas para os juros em vários vencimentos, a subirem junto. Então a gente vê que as taxas de juros aqui acompanham muito de perto essa alta de lá. Porque se começa a subir a expectativa dos juros lá e os juros futuros lá, aqui também vai acompanhar, porque o mercado fala, bom, se não subir, o dinheiro vai todo para lá, o dólar vai disparar. E aí, uma hora, o Banco Central vai tomar essa decisão. E aí começa a pressão pelos juros futuros aqui também. Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com a gente? E o Diego, que não quer mais virar a esquina a pé, como é que fica nessa história? Bom, se a gente começa a ter a taxa de juros aqui pressionada, a taxa de juros futuros, né? Então os juros futuros começam a ser negociados a patamares mais altos por conta desse acompanhamento dos juros lá fora. Muito provavelmente também as taxas aqui vão ser mantidas mais altas, porque tem toda aquela questão que o mercado quer que o diferencial de juros com o que se paga lá, com o que se paga aqui, fique atrativo para que o dinheiro continue no mercado emergente, que o mundo vê como mais arriscado. E aqui eu não estou falando dos fatores domésticos, tá? Eu estou deixando todos os fatores domésticos de lado. Eu estou olhando só para a inflação dos Estados Unidos. Eu não estou falando do risco fiscal, não estou falando do cenário fiscal. Estou olhando só para essa variável isoladamente. Enfim, os nossos juros futuros começam a subir e as pessoas começam a esperar que a Selic vai ficar num patamar mais alto. Se a Selic realmente ficar num patamar mais alto, acompanhando toda essa pressão que vem das taxas de juros de fora, o que vai acontecer com o crédito aqui dentro, já que a Selic é a nossa taxa básica de juros e também referencial para todas as outras? O crédito da moto do Diego vai ficar mais caro. O crédito do rotativo do cartão pode ficar mais caro. O crédito, todos os créditos vão começar a ficar mais caros, mas eles não vão só começar a ficar mais caros, eles vão começar a ficar mais enxutos também. Começa a ter uma menor oferta de crédito, porque se o crédito está mais caro, o banco também entende que pode ter mais inadimplência. Se o crédito está mais caro, ele pode entender que nem todo mundo vai conseguir pagar aquele financiamento. Vai ficar não só mais caro, como mais inacessível. Então, a oferta de crédito também enxuga. E aqui no Brasil, a gente tem muita dependência de oferta de crédito para consumir, que é o que a gente estava falando agora do comércio. Se o crédito começa a ficar muito enxuto, como é que o brasileiro vai comprar geladeira, fogão, moto, apartamento, coisas que precisa de crédito mesmo para que se tenha acesso? São itens caros, a gente não consegue comprar à vista aqui no Brasil. Então, começa a se esperar que a demanda por esses produtos vai ser menor também. E isso começa a impactar na empresa que vende moto, que é o comércio, e num segundo momento, se a empresa que produz a moto, vamos pensar que tem uma empresa que produz moto aqui no Brasil, essa empresa que produz moto começa a achar que vai começar a cair a demanda. Então, ele não vê uma demanda tão alta, porque a coisa está começando a ficar desaquecida. E não só isso, ele acha que o lucro dele pode ser menor do que a Selic vigente, ele não vai colocar o dinheiro dele em produção para concorrer com uma Selic alta. Então, ele vai talvez produzir menos. E por isso que a gente fala que desaquece a economia. Porque ele vai não só vislumbrar uma demanda menor futura, como também uma expectativa de lucro que fica com uma base de comparação lá em cima com a nossa Selic. Então, nesse cenário, ele vai falar, bom, prefiro sentar num título que me paga 15% do que me botar em risco numa produção. E aí isso começa a desaquecer a economia. E aí, no final, não estou desejando isso para o Diego, e um beijo para o Diego. O Diego pode ficar sem acesso ao crédito e até sem emprego. Então, é assim que as coisas elas vão desencadeando uma na outra. Às vezes a gente pensa, mas é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, quem liga? Mas tem que ligar. Por quê? Tem todo um desencadeamento que vem disso, que pode ser que isso vai pressionar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, isso pode pressionar as taxas de juros aqui, que já estão num patamar altíssimo. E aí, até quando a gente vai ficar com a maior taxa de juros do mundo, porque a gente já tem a maior taxa de juros do mundo, a gente conseguiu passar a Argentina,
também meus parabéns. Aí conseguimos passar a Argentina na maior taxa real de juros do mundo. E aí agora vem mais pressão para cima da Selic, então não só vai manter nesse patamar, como pode ainda subir, que é o que está sendo falado, que é o que está sendo mostrado nas taxas de juros futuras. Então a gente tem que entender como é que esses movimentos funcionam para entender como é que no final das contas eles vão chegar no nosso bolso e podem limitar uma série de fatores. E aqui eu nem falei dos domésticos, que também estão pressionando bastante os juros para cima. Mas agora vamos ver, depois de toda essa introdução, como é que ficou realmente a inflação lá nos Estados Unidos. A gente tem uma inflação que sai de 3,9 no núcleo e vai para 3,2. Ela desacelerou, se a gente pegar de janeiro de 2024 para cá, só que ela mostrou aceleração nos últimos meses. E o mesmo aconteceu. O núcleo está bem estável, tá? Núcleo, só para vocês terem uma ideia, é aquele índice de preços que exclui os preços voláteis. Alimentos e energia, basicamente. Tá, em alguns países fumo, mas aqui é alimento e energia, basicamente. Só que o CPI cheio, que é o índice de preços ao consumidor, começou a ter uma volta ali depois de setembro. Né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente vê que ele escala ali para 3%. Né? Ele sai de um patamar mais baixo, e estava até um pouco mais perto da meta nos Estados Unidos, que é 2%, e ele começa a escalar. E isso vem muito de fatores até tanto de núcleo. Então, se a gente pega os serviços, eles estão acelerando lá nos Estados Unidos, mas tem um outro fator lá pressionando bastante a inflação, que são os ovos, né? Assim como no Brasil, a gente já espera uma sazonalidade em janeiro, isso também acontece nos Estados Unidos, a gente não pode deixar isso de lado, mas lá tem um fator, inclusive, bem preocupante, que são os ovos por conta da gripe aviária. Eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas depois a gente conta essa história para vocês. Vamos falar então, Débora, do levantamento agrícola agora, porque tem dados importantes aqui que saíram. Do levantamento agrícola, que está falando da safra de grãos aí desse ano já, 2025, né? Que deve ser um ano bem melhor se a gente comparar com o último ano. Você tem um aumento de 11,1% se comparado ao que teve no final do ano passado. A gente teve uma safra bem problemática no passado, com uma queda de soja e milho, principalmente. Atrapalhou a nossa balança comercial, atrapalhou a nossa oferta interna de alimentos, questões climáticas atrapalharam muito Rio Grande do Sul, queimadas no Centro-Oeste, não sei quantas ondas de calor, eu acho que não lembro se foram 7 ou 8, mas a gente contava aqui as ondas de calor. A gente já tem a primeira nesse ano, então, ó, beleza, a primeira onda de calor de 2024, de 2025 já chegou, então problemas climáticos vão continuar afetando, mas é esperado uma melhora, principalmente na produção de soja e milho, né? Então a gente sabe que a gente tem até o gráfico aqui para mostrar para vocês como que vai ser a área plantada, né? Olha só, a gente ainda está basicamente plantando soja, milho e cana-de-açúcar, ou seja, 90% quase da nossa produção é voltada para fazer combustível ou para vender açúcar lá para fora, para fazer milho para vender lá para fora ou para fazer soja para vender lá para fora. Fica um restinho aqui para a gente consumir no óleo de soja, mas esse restinho aí é ínfimo perto do que a gente vende para fora. Então, a gente continua, né, depois de todos aqueles problemas que a gente já teve no ano passado, em que, graças à própria atitude do agro, que tem uma produção muito agressiva, soja tira muita água do solo, demanda muita água, inclusive, você faz queimada para aumentar, inclusive, a área de produção de soja. Mesmo assim, eles continuam aqui, ó, 48,84% da área plantada em soja. Continua insistindo aí no mesmo erro, né? Mas pelo menos parece que a produção vai ser melhor. Lembrando que é a produção de grãos, a gente não está falando de hortifrutis, que é hoje um dos grandes problemas da economia brasileira, mas parece que essa produção vai ser um pouco melhor e pode, se não tiver problemas climáticos, o que é quase impossível, dar uma amenizada na inflação de alimentos, Débora. A gente vê quando a gente olha esse gráfico, né, a gente vê que a gente tem uma área plantada muito concentrada, né? Soja, milho, soja, milho, é o soja. Soja, milho, cana-de-açúcar e trigo, se a gente somar aqui, né, vai dar mais de 70% da área plantada voltada para essas culturas. E aí não tem como a gente não pensar, né, em como isso também afeta os nossos preços aqui no Brasil.
Porque a gente tem, primeiro, que todas essas plantações, principalmente a soja, elas já são altamente exploratórias, né? Elas já degradam bastante o solo e o meio ambiente de uma forma geral, e até a forma de exaustão que isso é, da forma que é explorado. Né? Então, a gente já tem todas essas questões presentes aí nesse tipo de cultivo. E praticamente, né, se a gente pegar, sobra para o arroz e para o feijão aqui, nem 5%, nem isso. Então, assim, a gente tem, né, uma área muito voltada para esse tipo de plantio. E aí, quando eu falo que nada é dito em relação ao agro, porque quando a gente fala de agro, a gente não está falando de arroz, feijão, a não ser que seja muito atrativo plantar arroz, feijão, eles vão plantar soja para exportar, vão plantar cana para exportar açúcar, esperar o dólar voltar para exportar açúcar. O que fica aqui pode ser usado eventualmente para outra coisa, mas se valer a pena. Então, vai plantar café para exportação. Então, é uma matriz voltada para exportação. Então, boa parte da nossa área plantada do país é voltada para exportação. E isso acaba, né, querendo ou não, quando você não fala sobre isso, quando você está falando de alimentos, principalmente por todas as questões climáticas que a gente vê acontecendo, justamente também em decorrência de toda essa exploração da terra da forma que é feita, não tem como desligar uma coisa da outra. E eu acho que é isso que falta também a comunicação para as pessoas. Olha, tem um papel que vem desse agro explorador. Né, quando a gente fala que todas as outras culturas estão sofrendo com questões climáticas, tá? Mas quem também agrava as questões climáticas no Brasil? O que agrava as questões climáticas no Brasil? Como é que é dividida a terra no Brasil? Claro que qualquer discussão em relação à terra vai para médio e longo prazo, mas em um momento isso vai ter que ser discutido. Né? Não dá para ficar jogando sempre para frente, porque aí realmente nunca chega. Mas sempre que eu vejo esse gráfico, ele me causa bastante revolta, não tem como. E sabe, Débora, a gente, aliás, já vamos puxar o gancho para a nossa pós aí, porque na nossa pós a gente vai discutir coisas como esse tipo aí, né? Então, muito importante essa nossa pós aí, a pós que vai ser lançada hoje é a aula inaugural aí dessa pós aí, você vai ter a última chance para entrar na primeira turma dessa pós do ICL aí, de Sociologia. Vai ser o Renato Giannini e o Gessé Souza que vão fazer tudo, que vão fazer essa aula magna dessa pós, e a gente está com uma ótima notícia para vocês, ó. A primeira turma aí vai dessa pós com a FESP, né, que é uma instituição centenária aí de sociologia aqui no Brasil, vai beneficiar 100 professores da rede pública de ensino com bolsas de estudo integrais. Nessa primeira fase, serão bolsas exclusivamente para mulheres negras, selecionadas através das nossas instituições parceiras Educafro, Rede Autoestima e Instituto Reparação. E todos os alunos e alunas dessa primeira turma da pós aí, que são membros solidários, foram que conseguiram fazer isso ser possível, né? Você conseguir dar essas bolsas de estudos para ela, né? Então, você vai ver, então se você quer se tornar um aluno da pós, ver esse curso aí do Repreensão no Brasil, você não pode perder essa aula inaugural de hoje. 8h da noite. Já clica aqui iclmercado.com.br que vai valer muito a pena. Se após vai ser todo esse estouro com um monte de nomes aí maravilhosos, Marilena Chauí, Renato Giannini, Gessé Souza, Ladislau Dobor, então já vê aí, vai ser só assim, a entrada aí para vocês verem tudo que a gente vai apresentar para vocês nessa pós, Débora. É só um spoilerzinho aí, mas uma grande aula que vai ter hoje. Mas agora vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, o Rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para contar aí os principais assuntos do dia. O que a gente ficou devendo de hoje a gente paga amanhã, porque afinal eu não quero ter o meu crédito lastreado a juros que já estão altíssimos e vão ser muito mais altíssimos quando vocês cobrarem de mim. Não querem que vocês coloquem meu nome na proteção ao crédito, então a gente paga essa dívida. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pessoal, é hoje. Chegou o grande dia. Hoje, às 20h, estamos ao vivo com a aula magna, aberta, A Vingança dos Humilhados. Prepare-se para uma análise crítica e transformadora das forças ocultas que moldam a nossa sociedade. Esperamos por você lá.